A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, amém? Aqui fala o pastor José Antônio. Quero trazer uma mensagem daqui a pouco poderosa. É para mim trazer essa mensagem poderosa. Eu quero que o meu amigo, minha amiga, que se inscreva nesse canal. Você escrevendo, você está ajudando, que Deus venha te abençoar tremendamente. E eu vou trazer uma mensagem poderosa para o teu coração, que o meu amigo, minha amiga, escuta essa mensagem até o fim, porque Deus vai falar com você nessa mensagem. E eu quero ler aqui, já tinha meditado, estudado esta palavra, muitos pregadores, muitas pessoas pregou esta palavra. Eu quero trazer aqui Êxodo capítulo 14, versículo 14, dizendo assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E aqui nós vemos que essa mensagem, o Senhor pelejará por vós e vós calareis, eu encontro que o povo estava clamando a Deus. Há muito tempo o povo clama a Deus. E a Bíblia diz que relata que Deus ele ouve o clamor do povo. E Deus ele envia o libertador para tirar o povo do Egito, para celebrar com ele ao deserto. Que Deus tem um objetivo, Deus ele queria fazer algo tremendo, porque o povo estava clamando, o povo estava sofrendo, o povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo castigado pelo faraó. E o povo não estava aguentando mais, porque o sofrimento era grande demais. E a Bíblia diz que Deus, ele manda a Moisés, nós vemos no capítulo 3, Deus ele fala com Moisés, de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, Deus fala com Moisés, e Deus ele manda Moisés voltar para o Egito, para que venha libertar o povo, tirar o povo, porque Deus ele fala com Moisés que disse aquele que iria matar ele já tinha morrido. E Moisés agora ele prossegue, vai ao Egito para tirar o povo, aleluia, que está no Egito, para celebrar a ele ao deserto. E a Bíblia diz que quando Moisés chega lá, vai até Faraó, aleluia, para se encontrar com Faraó, aleluia, porque Deus ele fala com Moisés e diz: diga para ele, eu sou, aleluia, aleluia. E quando Moisés chega, aleluia, com seu irmão Arão, chega em frente a Faraó, e ele disse, aleluia, queria tirar o povo, aleluia, da escravidão para celebrar ao deserto. E Faraó começa a falar, e dizer por quê, aleluia, quem mandou, aleluia, ele tirar o povo. E ele disse: eu sou que mandou falar contigo para tirar o povo, aleluia, do Egito para celebrar ao deserto. E a Bíblia diz que Faraó ele não deixa, nós vemos essa história tremendamente, e Faraó não deixa. E a Bíblia disse que Deus ele fala com Moisés, Deus fala com Moisés, dizendo que ia mandar as pragas. E quando Deus eles manda as pragas,
Faraó começa a endurecer o coração cada vez mais. Mas na última praga, Deus disse que a morte ia passar. Aleluia. Ia levar o filho primogênito de Faraó. E a Bíblia diz que quando a morte passa e leva o filho primogênito de Faraó, Faraó agora deixa o povo ir para celebrar no deserto. E a Bíblia disse que Deus ele fala com Moisés, dizendo que Faraó ia endurecer o coração. Aleluia. E no capítulo 14, versículo 2, nós vemos tremendamente, aleluia, que os filhos de Israel, ele volta e campa ali diante de Pierote. Amém? E ali, quando ele campa ali, entre Migom, ao mar, diante de Baal, Zefon, em frente ali, ele assentará ao campo junto ao mar. E quando Moisés acampa, que Deus, ele manda ele acampar naquele lugar, a Bíblia diz que os filhos de Israel, aleluia, começa, aleluia, ver que Faraó vinha para guerrear contra os filhos de Israel, aleluia. Mas eu quero dizer que eu sou, aleluia, estava ali, estava pelejando pelo filho de Israel. Essa mensagem que eu quero trazer para você, meu querido, minha querida irmã, meu querido que está ouvindo essa palavra, que essa mensagem que Deus ele fala com o seu povo, o grande eu sou está ali naquele lugar, aleluia, aleluia, porque ele viu, aleluia, que o povo agora começa a temer, começa agora a ficar nervoso. Eu creio que houve uma confusão, a Bíblia não relata, mas houve, aleluia, que o povo de Israel agora estava aflito, com medo, porque Faraó vinha ali. Porque ali, meu querido, ele não podia fugir, não podia correr, porque tinha montanha de pedra à direita, na esquerda tinha o deserto, atrás Faraó vinha para guerrear contra o povo de Israel. Eu não sei o que está guerreando contra ti, eu não sei o que está pelejando contra ti, eu não sei o que está querendo, aleluia, afrontar a ti, mas eu quero dizer algo para você. O grande eu sou, ele está nessa peleja. O grande eu sou está pelejando por você. O grande eu sou, aleluia, vai fazer milagre acontecer sobre a tua vida. Ele está no controle de toda a situação na tua vida. Oh glória! Que mensagem tremenda, aleluia, que mensagem tremenda. E a Bíblia diz que o povo de Israel agora teme, porque, aleluia, era beco sem saída, aleluia, era beco sem saída, porque a Bíblia diz, Pierote, aleluia, era beco sem saída, ele não tinha saída de maneira nenhuma. Quando ele olhava para a direita, via a montanha, quando ele olhava para a esquerda, via o deserto, quando ele olhava para frente, o mar vermelho, quando ele olhava para trás, Faraó com seus guerreiros, aleluia, queria pelejar contra o povo de Israel.
Agora ele vai até Moisés e dizendo: Moisés, aleluia, no Egito tinha sepulcro, no Egito tinha sepulcro, Moisés, e agora o que vai acontecer? Mas Deus, ele tem o seu projeto, Deus, ele tem a sua maneira, aleluia, de agir, aleluia, porque o grande eu sou estava ali com Moisés, o grande eu sou estava na peleja, e eu quero dizer que Deus está na peleja da tua vida, ele está entrando sobre a tua vida, sobre, aleluia, esse momento. Não se preocupe, meu amigo, minha amiga, Deus, ele vai fazer um milagre, Deus, ele vai fazer grande coisa, aleluia, sobre a tua vida, porque Israel tinha, aleluia, aleluia, não tinha saída, aleluia, a Bíblia diz que era beco sem saída, não tinha saída, mas Deus tem o seu projeto, Deus, ele sabe trabalhar, ele sabe fazer. Deus agora fala com Moisés, porque o povo de Israel, aleluia, estava, aleluia, querendo que Moisés fizesse alguma coisa. Eu quero dizer algo para você, que Moisés agora, aleluia, em frente ao povo, o povo murmurando, o povo, aleluia, aleluia, querendo, aleluia, ter resposta, aleluia. O povo diz: não foi Deus que te enviou, Moisés, não foi Deus que tirou, aleluia, tu mandou tirar o povo, aleluia, do Egito, agora nós vamos morrer agora, e agora o que é que tu vai dizer, Moisés? Moisés, ele olha, aleluia, Deus agora fala com Moisés, como Deus está falando com você. Deus agora, aleluia, fala com Moisés tremendamente. Ele diz: olha, Moisés, aleluia, estende a tua, aleluia, estende as tuas mãos, aleluia, aleluia, porque a vara que tu estás na mão, um milagre vai acontecer, aleluia. Moisés agora estende a mão dele, aleluia, estende a vara sobre o mar. A Bíblia diz que o mar, aleluia, se abre, aleluia, e quando o mar se abre, aleluia, o povo de Israel, ele passa com o pé enxuto. Eu quero dizer algo para você, o povo de Israel, ele passa com o pé enxuto, mas como é, aleluia, eu quero dizer que a porta se abriu, porque a Bíblia diz que era beco sem saída, aleluia, o povo de Israel não tem saída, mas Deus, ele abre porta onde não tem porta. Deus, ele abre, aleluia, algo para você saber que ele é Deus. Eu quero dizer que Deus, ele vai fazer um milagre na tua vida, aleluia. Quem sabe você diz: cadê Deus? Não estou vendo nada, não está acontecendo, aleluia, mas o Senhor disse, aleluia, aleluia, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, porque eu sou, ele está aqui, eu sou, ele está trabalhando no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu filho. Eu sou, ele abre porta onde não tem porta. Eu sou, ele começa a trabalhar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Oh glória, essa mensagem é tremenda sobre a tua vida. Quem sabe você quer parar, quem sabe você quer desistir, porque Faraó está vindo aí, a guerra, a batalha, a luta, dia a dia, essa peleja, dia a dia. Você quer parar, você quer desistir, você quer entregar, aleluia, quer falar com o teu pastor, quer entregar, aleluia, diz: pastor, não quero mais ser dirigente, eu não quero mais, aleluia, tomar conta de obra, mas o Senhor está dizendo: eu sou, está na peleja, eu sou, vai fazer um milagre na tua vida, eu sou, vai libertar o teu filho, eu sou, vai fazer tremendamente coisa que incrível sobre a tua vida, grande milagre. Deus, ele vai fazer, porque o Senhor está operando sobre a tua vida. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele passa, e Faraó, ele vê, aleluia, com seus próprios olhos, o povo de Israel, aleluia, atravessando ao mar vermelho. A porta se abriu, eu quero dizer, a porta se abriu, aleluia, eles passaram com o pé enxuto, aleluia. Eu quero dizer que o povo agora começa, aleluia, a atravessar ao outro lado. Eu quero
dizer, a tua bênção está do outro lado, a tua vitória está do outro lado, aleluia, tu vai cantar do outro lado, tu vai, aleluia, se alegrar do outro lado, porque a tua vitória está chegando, a tua bênção está chegando, Deus vai fazer milagre acontecer sobre a tua vida. A Bíblia diz que quando o povo de Israel ele passa para outro lado, Miriam agora começa a tocar, começa a cantar, o povo de Israel começa a cantar, começa a tocar, aleluia, começa a se alegrar, Miriam começa a dançar. Eu quero dizer, vai ter festa sobre a tua vida, vai ter ação de graça, o teu inimigo tem que ver a tua vitória, tem que ver que Deus é na tua vida, meu querido, que você está escutando essa mensagem tremendamente. Eu quero dizer que, aleluia, que a partir de hoje Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, como mudou a vida do povo de Israel, aleluia. Deus vai mudar o teu inimigo, aleluia. Ele vai querer, aleluia, afrontar ao Deus de Israel, mas não vai conseguir, aleluia, porque o mar vermelho vai se fechar, eles vão morrer, aleluia, mas a tua vitória vai ser tua. É preciso Deus fazer, é preciso Deus agir, porque Deus está agindo por você, aleluia. Oh glória, você que está escutando essa mensagem, aleluia, eu quero dizer que o povo de Israel se alegra em Deus, se alegra, aleluia. Agora Faraó, aleluia, vê a derrota, Faraó vê que o grande eu sou é grande mesmo, que o grande eu sou, aleluia, é Deus poderoso, Deus que faz, Deus que age, Deus que opera. Ele vai operar na tua vida. Você que está ouvindo essa mensagem, que está escutando essa mensagem vai entrar dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu casamento, eu quero dizer, dentro do meio da tua parentela, aleluia. Deus vai fazer mudança, Deus vai fazer nova história. Eu quero deixar essa mensagem para você, aleluia, que Deus, ele vai fazer, está fazendo milagre acontecer sobre a tua vida. Oh glória. É por isso o Senhor disse a Moisés: o Senhor pelejará por vós e vós cararei. O povo agora de Israel viu que a peleja não era dele, era de Deus. O povo de Israel viu que essa peleja não era dele, era de Deus. Deus está pelejando por você. Aleluia, você vai ficar calado, o segredo é calar, o segredo, aleluia, quando fica calado, Deus ele começa a agir, quando nós se cala, Deus começa a operar, quando nós, aleluia, se cala, Deus começa a trabalhar sobre a minha vida e sobre a tua vida. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz: crê a mim, responder-te-eis coisa grande e firme que tu não sabes. O povo de Israel clamou, o povo de Israel, aleluia, clamou a Deus. É por isso que Deus disse, aleluia, o Senhor pelejará por vós e vós cararei, povo de Israel. Deus está dizendo, povo meu, quando tu clama, eu ajo, quando tu clama, eu opero, quando tu clama, eu faço milagre. Eu quero dizer, você que está escutando essa mensagem, a partir de hoje, Deus vai mudar a tua vida. A partir de hoje, Deus vai mudar o teu casamento. A partir de hoje, Deus vai libertar o teu filho das drogas. A partir de hoje, Deus vai fazer milagre na tua família. A partir de hoje, Deus vai abrir a porta. Aleluia, onde não tem porta, Deus ele vai abrir, porque Deus é o Deus de Israel, é o grande eu sou. Ele vai operar na tua vida, vai operar na minha vida. Ele está trabalhando sobre o teu lar. Essa mensagem, o teu coração vai sentir Deus falando com você. É minha mantúria. Oh glória, aleluia. Fica com essa mensagem, meu amado, minha amada. É que eu fico com essa mensagem para você, da parte do meu Deus. Deus fala com o seu povo, o grande eu sou, aleluia. E essa peleja não é sua, é de Deus. Essa peleja é sua. O segredo, no capítulo 14, versículo 15, diz assim: diz ao povo de Israel que marche, aleluia,
E eu creio, o segredo não é parar, o segredo não é recuar, o segredo, aleluia, não é, aleluia, ficar isolado, o segredo é para continuar. Não pare, não pare, não entregue o que Deus colocou nas tuas mãos. A responsabilidade é grande, mas a vitória é maior. O que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande. E aqui eu fico com essa mensagem. Eu quero pedir ao meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, que escutou essa mensagem, que se inscreva nesse canal, me ajude, aleluia, ao ministério que eu tenho tomado conta, que Deus tenha colocado na minha responsabilidade, que eu creio um dia, aleluia, eu vou agradecer aos vossos irmãos. Amém? A paz do Senhor para todos, em nome